Olá, muito bem-vindos ao Camarote 21, a sua revista semanal sobre a cena artística e cultural da Europa. O programa de hoje é todinho dedicado à gastronomia, especificamente à gastronomia internacional em Berlim. Uma expedição culinária pela capital alemã, parte 2. Confira o cardápio de hoje. De entrada tem koshari, prato nacional do Egito. Seguido de peixe feito à moda israelense. E ainda o mishmash, uma especialidade da Bulgária. Que Berlim é cosmopolita e multicultural não é novidade, mas a diversidade gastronômica da cidade não cansa de surpreender. No ano passado, a nossa equipe fez uma primeira prova das cozinhas do mundo na capital alemã. Tailândia, Irã, Portugal. Agora, a pedidos, tem um segundo round. E a nossa viagem culinária começa pelo Egito. Sinto falta do clima, do caos e das pessoas do Cairo. É uma cidade que nunca dorme. Sinto muita falta disso. Foi muito difícil deixar o Cairo e me mudar para a Alemanha, principalmente porque não foi algo planejado. Eu queria ficar no Egito, mas hoje posso dizer que foi uma boa decisão. Michael Landeck nasce em 1972 na Alemanha. Aos 4 anos de idade, se muda com os pais para a África. Michael cresce entre diversas culturas. E assim o Cairo se torna sua segunda casa. É onde ele conhece sua esposa de família austríaca e egípcia. Em 2005, os dois se casam no Cairo e 6 anos depois se mudam para Berlim por motivos profissionais. O Egito é um pseudo-lar para mim. Claro que nunca poderei dizer que sou egípcio, seria um pouco presunçoso da minha parte, mas sempre digo que sou egípcio por hobby. E como o Egito é o lugar que passei a maior parte da minha vida e Cairo é o lugar no mundo que eu conheço melhor, considero a cidade um tipo de lar. Do Egito, Michael Landeck traz o koshari, prato nacional do país. Especialista em marketing, Michael tem o sonho de abrir um restaurante. Desenvolve um conceito que coloca em prática em 2015, em Berlim. A ideia? Servir comida de rua do norte da África. Tem uma história não comprovada de que o koshari surgiu na Índia. Como na época Egito e Índia faziam parte do domínio britânico, o prato teria supostamente surgido na Índia e sido levado para o Egito. A base do prato é uma mistura de arroz, lentilhas e macarrão. O macarrão teria sido uma contribuição dos italianos que viviam no Egito naquela época. Havia uma grande comunidade italiana por lá. Seja qual for a história, o koshari é um prato único. Koshari é um fast food egípcio, daquele que se encontra em cada esquina do país. A mistura de arroz, macarrão e lentilhas está na moda porque a receita original é vegana, mas também é possível encontrar variações com carne moída. Especiarias orientais e vinagre de vinho branco dão um sabor inconfundível ao molho. E não podem faltar as cebolas caramelizadas. No Egito, o koshari é encontrado em barracas de rua, uma maneira rápida e barata de matar a fome, e por isso bem popular entre jovens e estudantes. O Koshari Lux fica no bairro Charlottenburg, em Berlim, e se destaca na região. A decoração está repleta de móveis e acessórios trazidos do Egito. Esse design é uma tendência no Cairo. O que se vê aqui no restaurante tem um nome no Egito, se chama Beladi Chic. Beladi é a cultura popular egípcia e que se tornou moderna no Cairo, principalmente desde a Revolução Egípcia.
O Bella de Chic combina elementos da cultura popular com uma linguagem de design moderna. E a mesma coisa ocorre com a gastronomia. Michael Landeck testou a sua versão do prato koshari por 6 meses até ficar satisfeito com o resultado. Comida de rua egípcia em um dos bairros mais charmosos da capital alemã. Berlim é mesmo um caldeirão de culturas. Segundo as estatísticas, a cidade reúne pessoas de 189 países. Entre elas, cerca de 1.500 marroquinos que têm a sua gastronomia muito bem representada. No bairro Berlin-Mitte, no coração da cidade, é possível saborear o tradicional tagine no melhor estilo marroquino. O que mais me chama a atenção em Berlim é o verde. É a cidade mais verde da Europa. Também adoro a região leste de Berlim. Todo dia acontece alguma coisa, adoro isso. E é lá que, em 2013, Driss Ragout abre o restaurante marroquino Kasbah, na região que pertencia à Berlim Oriental, na época da Alemanha dividida. Além da gastronomia marroquina, o restaurante dá uma amostra da cultura de seu país de origem. Agora eu vivo aqui, sou parte deste lugar e queria que o meu país fizesse parte da Alemanha, especialmente de Berlim. Muita gente vai para o Marrocos por causa da experiência que teve no restaurante. É como se o meu país existisse na Alemanha. It's like my country exists in Germany. Driss Ragout projetou o restaurante como se fosse um salão marroquino, algo como uma sala de estar onde as pessoas se encontram para tomar um chá e comer. Ele também projetou a mobília, que foi fabricada em Fez, a sua cidade natal. No Marrocos, é comum comer com as mãos, que antes são lavadas com água de rosas. Um costume que se mantém também aqui no restaurante. Quando estou cozinhando, tento provar a comida a cada segundo. Eu cozinho com o coração. É como cozinhar em casa, são receitas famosas da minha cidade natal. Na cozinha marroquina, é comum misturar doce e apimentado. E a carne de cordeiro é provavelmente a mais popular no Marrocos. A preparação dos pratos é complexa e demorada. Para alcançar a consistência certa e o sabor único, a carne tem que ser marinada primeiro. Então, precisa cozinhar a baixa temperatura por bastante tempo. Os pratos geralmente são refinados com água aromatizada e mel. O tagine é uma especialidade da culinária marroquina e é também o nome da panela na qual a comida é preparada. That dish is very costly. É um prato muito caro. Geralmente as pessoas não o fazem todos os dias. E também tem um longo tempo de preparação. Na casa dos meus pais, só fazíamos tagine quando recebíamos a visita de amigos mais próximos. Driss Ragout nasce em 1962 em Fez, a terceira maior cidade do Marrocos. Aos 17 anos, se muda para Paris para estudar engenharia civil. Após a graduação, ele se muda para Londres. Trabalha lavando pratos e também de garçom. Conhece a alemã Ingrid, hoje sua esposa, e os dois decidem se mudar para Berlim em 2002 e abrir o próprio restaurante. Nenhum dos meus amigos gostou da ideia. Eles diziam que eu estava louco, porque eu me demiti, coloquei o apartamento à venda e vim para a Alemanha sem falar alemão. Como eu iria me sustentar? Eles me disseram que seria difícil, mas eu gosto disso, porque esse é um tipo de vida que não te deixa entediado. Eu adoro isso. O coração de todas as casas marroquinas é o chamado riad, o pátio interno. E o restaurante Kasbah também tem um riad, um pequeno oásis na turbulenta capital alemã.
E do Marrocos para Israel. Gal Ben Moshe é um dos 4.500 israelenses que vivem na capital alemã. Ele comanda o restaurante Glass no charmoso bairro de Charlottenburg, no oeste da cidade. Antes de vir para Berlim, nunca tinha me sentido em casa em outro lugar. Em Israel, eu constantemente me sentia fora do lugar. Se você me perguntar onde é a minha casa, eu diria Berlim. Sinto que pertenço a essa cidade. Gal Ben Moshe nasce em 1985 na cidade israelense de Tel Aviv. Aos 15 anos de idade, vivencia o divórcio dos pais e começa a trabalhar em uma fábrica de peixe para ganhar dinheiro. Pouco tempo depois, decide se tornar cozinheiro. Ele trabalha em Tel Aviv, Londres e Chicago antes de chegar a Berlim em 2012 com a ideia de abrir o próprio restaurante. Minha vida gira em torno da comida desde sempre. Minha mãe tem as histórias mais engraçadas sobre mim. Aos 3 anos de idade, num restaurante, eu pedi camarão com truta ao molho de amêndoas. Nada de refeições para crianças. Eu também sentava para tomar café da manhã e comia cereais enquanto olhava fotos de livros de receitas. Quando aprendi a ler, comecei a cozinhar. Em 2013, Gal abre o restaurante Glass, na região oeste de Berlim. Com design e decoração projetados por ele, a ideia de Gal era fazer uma interpretação moderna de um bistrô. A cozinha fica atrás desta parede espelhada. O prato rodovalho com friquet reflete um pouco da identidade gastronômica de Israel. Em Israel se encontram diferentes culturas: judeus, muçulmanos, cristãos. Embora seja pequeno, no país vivem árabes, africanos, imigrantes da Europa Oriental e dos Estados Unidos. Uma diversidade que se reflete na cozinha israelense. Friquet é o trigo verde do Oriente Médio. É saudável por conter muitos minerais. Friquet é um trigo que vem da Palestina. Ele é colhido ainda verde e precisa ser tostado no carvão para o consumo. E como é colhido verde, a fumaça do carvão dá um sabor diferente a ele. Gal faz muitos experimentos na cozinha e cria pratos fora do comum. Cogumelos, ervas selvagens e fumaça em um copo. Este prato se chama Floresta no Copo. Gal procura combinar tradição e modernidade. No restaurante dele, os pratos não podem ser pedidos à la carte. O cliente tem a opção de escolher entre 3 menus, o de 5, de 7 ou de 9 pratos. Gal cria um novo cardápio a cada mês. Pequenas obras de arte que dão aos clientes uma amostra da gastronomia de Israel. Se você ficou interessado em algum prato em particular e quiser rever o vídeo, saiba que o programa já está no YouTube da DW Brasil. É só acessar a nossa playlist e anotar a receita. Lá você também encontra o nosso primeiro programa sobre a gastronomia internacional de Berlim, ou seja, em poucos cliques você leva as cozinhas do mundo para a sua casa. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Até já! Bem-vindos de volta ao Camarote 21, hoje com um programa todinho sobre a gastronomia internacional em Berlim. Um roteiro irresistível pelas cozinhas do mundo na capital alemã, que por sinal tem opções para todos os estilos de vida,
Na rotina corrida desta vida moderna, por exemplo, alternativas fáceis de preparar costumam ser bem-vindas. A nossa dica é o mishmash, um prato típico da Bulgária. A primeira vez que estive em Berlim foi em 1991. Achei a cidade muito bonita, receptiva, uma verdadeira metrópole. Berlim é uma cidade muito ampla e com muito verde. E aqui conheci um homem muito simpático. Maria Dunes Rose nasce em 1975 em Sófia, capital da Bulgária. Em 2004, por razões amorosas, se muda para a capital alemã. E 2 anos depois, abre o primeiro restaurante. Um estabelecimento de sucesso, mas que após 7 anos é obrigado a fechar as portas por conta do contrato de aluguel. Maria então reabre o restaurante Pri Maria em outro local. Sou formada em marketing, mas quando me mudei para Berlim, não encontrei muitas oportunidades na minha área. Então eu tive a ideia de abrir um restaurante. Sou boa anfitriã. Ser um bom anfitrião é uma arte. Você nasce assim ou não? Uma tradição familiar. Maria cresceu no restaurante que o avô comandava em Sófia. Hoje, em Berlim, o cardápio do Pri Maria tem pratos da culinária búlgara e criações próprias. Mishmash é um prato popular na Bulgária por ser bem fácil de cozinhar e é consumido principalmente no verão e no outono, época em que se encontra com mais facilidade o pimentão fresco, ingrediente essencial para o prato. O nome mishmash já descreve o modo de preparo, simplesmente misturar todos os ingredientes numa frigideira grande. O queijo de ovelha é colocado no final e deve ser misturado com cuidado. Na Bulgária, o pimentão é usado em quase todos os pratos e em diferentes variações. Seco, assado, descascado. Para o mishmash, ele é assado e descascado. Quando se tira a casca, ele tem um sabor muito doce, agradável e suave. Por isso, o preparamos desta forma. O conceito do Pri Maria é ser acolhedor, fazer com que os clientes se sintam em casa e tenham a sensação de estar na Bulgária. Além das comidas típicas, não pode faltar o vinho do país. Somos uma nação que gosta de comer e beber. As duas coisas sempre estão associadas. Temos o costume de ficar bastante tempo sentados à mesa. Às vezes, 3, 4, 5 horas nos finais de semana. Sempre começamos com um destilado bem gelado e uma salada. Comemos e bebemos bem devagar. Depois vem o prato principal. Aí tomamos vinho. Tudo muito devagar, com muito bate-papo. O nome Pri Maria significa algo como na casa de Maria. Um pedacinho da Bulgária, bem no meio de Berlim. E o nosso roteiro segue na região dos Balcãs. Da Bulgária, nós passamos a Montenegro. No restaurante Lezendro, o chefe Vladimir Kozic nos recebe com um típico búzara. Em primeiro lugar, para mim, Berlim significa uma cidade incrível. Eu decidi recomeçar a vida aqui. Um grande desafio e a oportunidade de fazer algo, encontrar novas pessoas, descobrir a cidade. E vou tentar descobrir tudo.
And I will try to discover everything. Vladimir Kozic nasce em 1964, onde hoje fica Montenegro. Cresce em uma pequena cidade na costa do Mar Adriático. Estuda administração de empresas e passa por diversas cidades como Londres e Belgrado. Em 2013, ele se muda para Berlim e abre o restaurante Lezendro, especializado em frutos do mar. Aqui, Vladimir prepara os peixes como aprendeu em casa, com muito alho, limão e azeite. Preparar peixes e frutos do mar sempre foi uma paixão minha. Aprendi morando numa região litorânea. Sempre me interessei pelas receitas e cozinhava para os meus amigos. Meu esporte favorito é o mergulho livre e com uma lança. Eu sei como os peixes se comportam, o que estão comendo, onde estão vivendo. Não sou bom cozinhando outros pratos, mas com peixes e frutos do mar, sou bom sim. Todos os dias, Vladimir sai em busca do melhor peixe da cidade. Ele reconhece na hora se o peixe está fresco ou não. E quem for ao restaurante dele precisa ir com tempo. O preparo dos pratos pode levar até 1 hora. Em Berlim é muito fácil encontrar peixes e frutos do mar bons e frescos. Fiquei surpreso. É quase mais fácil conseguir peixe aqui do que em Montenegro, porque somos um país pequeno e dependemos das redes de pesca. Aqui o mercado é grande, tem peixe do mundo todo. Búzara é um prato de frutos do mar. Em Montenegro, na costa do Mar Adriático, peixes, mariscos e frutos do mar dominam a gastronomia local. O nome búzara se refere ao molho de tomate ao vinho branco característico do prato. Temos um ditado: você não tem como ficar com fome após comer búzara. Isso porque o prato vem acompanhado de muito pão, já que tem bastante molho. No passado, quando as pessoas não tinham muito dinheiro, elas pegavam o que pescavam, faziam bastante molho para render e comiam com pão. Em 2016, Vladimir Kozic abre uma segunda filial do restaurante Lezendro, na capital alemã. O cardápio de peixes varia a cada dia, como acompanhamento, vegetais, grelhados e salada. É quase como passar férias na costa do Mar Adriático, só que em Berlim. E para coroar o nosso roteiro gastronômico pela capital alemã, uma receita do outro lado do mundo. No bairro Kreuzberg, famoso pela vida noturna, o japonês Yosuke Sumida faz sucesso com o restaurante Kokoro Ramen. Cheguei em Berlim com muita autoconfiança, força para construir algo novo, redesenhar a minha vida, trazer algo novo para a cidade. Vim com muitas expectativas. E alguns dos desejos de Yosuke Sumida de fato se tornaram realidade. Desde 2013, ele é chefe de cozinha do restaurante Kokoro Ramen, no bairro Kreuzberg, em Berlim. Yosuke nasce em 1976 na cidade japonesa de Yokohama. 6 anos depois, sua família se muda para Munique. Na adolescência, ele retorna à sua terra natal, estuda relações internacionais e volta para a Alemanha, desta vez para Berlim.
Primeiro trabalha em uma agência de viagens até transformar a paixão pela cozinha em profissão. Quando era criança, gostava de observar a minha avó cozinhando, como ela cozinhava o dia inteiro para a família. A cozinha era o meu lugar favorito na casa da minha avó. Nunca estava vazia, sempre tinha alguém para conversar, sempre algo para observar. Acho que daí veio a minha paixão pela gastronomia. O nome do restaurante Kokolo Ramen significa algo como macarrão preparado com o coração. Aqui tudo gira em torno do famoso lamen, ou ramen em japonês, um tipo de sopa de macarrão. O macarrão japonês é feito no próprio restaurante com uma máquina importada do Japão. Cada sopa recebe o chamado topping, uma cobertura. No Kokolo Ramen, há 6 tipos. O desafio na produção de macarrão é que há vários fatores que influenciam o resultado. De acordo com a temperatura e a umidade, a quantidade de farinha e de água precisa ser alterada para garantir a qualidade do macarrão. O macarrão perfeito é aquele que absorve um pouco da sopa, mas se mantém al dente. No Japão, ramen ou lamen é tanto o macarrão em si quanto a sopa de macarrão. A base para todo lamen é um caldo de carne que precisa ser fervido por pelo menos 3 horas para liberar o sabor completo. O lamen tantan é uma criação própria do restaurante. A receita leva a barriga de porco marinada em um molho de shoyu com saquê, que também tem que cozinhar por algumas horas. A barriga de porco é usada como topping junto com a carne moída, que pode ser de gado, porco ou frango. O lamen faz parte do dia a dia dos japoneses. No século XIX foi aberto o primeiro restaurante de lamen na cidade portuária de Yokohama. Hoje é possível encontrar lamen tanto em lanchonetes quanto restaurantes chiques. Bom, mas na verdade o macarrão não vem do Japão. Originalmente, o macarrão lamen vem da China. Ele foi levado para o Japão após a Segunda Guerra Mundial. Era uma refeição simples, algo para comer numa pausa rápida. Inicialmente, a sopa lamen era bem básica, com toppings simples. Hoje, cada restaurante tenta ser um pouco diferente, adicionando peixes, carnes. Também no Japão se percebeu que é possível fazer muito mais do que se fazia até agora. Mesas e bancos longos fazem parte do conceito e dão um ar familiar ao restaurante. As imagens de tampas de poço do Japão são peças únicas, assim como as tigelas de argila, feitas especialmente para o restaurante. Um lugar aconchegante e eficiente. Apesar de não ser possível fazer reservas e mesmo com bastante movimento, a fila para comprar lamen em Berlim não demora mais do que 15 minutos. Esse foi o nosso programa gastronômico sobre as cozinhas do mundo em Berlim. Lembrando que para anotar as receitas é só acessar a nossa playlist no YouTube da DW Brasil. Lá você encontra também o programa do ano passado com a nossa primeira incursão culinária pela capital alemã. O Camarote 21 de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta. Até lá!